Olá, nesse seminário de imunologia, nosso grupo vai falar um pouquinho sobre o lúpus eritematoso sistêmico e a matéria ela é ministrada pela professora Lucila Ávila. Os componentes do grupo são Felipe de Oliveira, Elaine Cristine, Isabela Cardoso, Lorena Nagata, Thaís de Sá e o Irislane Herênio. O lúpus eritematoso sistêmico, ou LES, ele é uma patologia autoimune que pode danificar vários órgãos e tecidos, dentre eles a pele, as articulações, o sistema nervoso central e os rins. E a predisposição para essa doença muitas vezes pode estar relacionada com o sexo, porque mulheres em idade fértil, elas possuem uma predisposição para essa patologia. E quando ocorre a interação genética com os fatores ambientais, principalmente a exposição à luz solar ultravioleta, infecções por vírus Epstein-Barr e fatores hormonais, a doença pode ter um gatilho inicial para começar, tendo como resultado a desregulação imunológica no nível de citocinas, células T, células B e os macrófagos. E os sintomas do lúpus eritematoso sistêmico são inespecíficos, então existe uma dificuldade de diagnóstico e com os novos tratamentos e conhecimento da doença, houve uma diminuição na mortalidade nos últimos 10 anos, só que ainda tem muitos efeitos adversos de medicamentos nos últimos 10 anos. Só que outras melhorias não foram possíveis por causa dos efeitos adversos do envolvimento renal e neuropsiquiátrico e do diagnóstico tardio. E terapias inovadoras, como o uso de células-troncos e técnicas genéticas, podem ser uma esperança para as pessoas que sofrem com lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus eritematoso sistêmico ele é uma doença de prevalência mundial que gera um alto risco de morte prematura. E o número de pessoas que possuem essa patologia, a idade de início e o risco de mortalidade, eles vão variar consideravelmente entre os países. E as melhores informações que existem sobre os resultados de incidência e prevalência, morbidade e mortalidade são geralmente da Europa e da América do Norte. E os menores dados, eles estão presentes na África, na América do Sul, na Ásia e na Austrália. Sabe-se que a doença ela não atinge tantas crianças e que os estudos relatam que apenas dados de população adulta. O lúpus eritematoso sistêmico ele é causado por uma reação autoimune na qual os sistemas imunes inato e adaptativo eles vão direcionar uma resposta imune inadequada às partículas celulares contendo ácido nucleico. No entanto, a produção de anticorpos contra esses ácidos nucleicos, que são chamados os anticorpos antinucleares, os ANAs, é bastante comum na população em geral. E nem todas as pessoas que têm esses ANAs, eles vão desenvolver o LES, né? O que sugere que outros mecanismos também devem promover a progressão da autoimunidade para que a doença acabe se manifestando. E os principais determinantes da progressão incluem fatores como suscetibilidade genética, que moldam a função imunológica, o sexo e fatores estocásticos, que afetam as respostas e gatilhos exógenos ou endógenos. Um mistério remanescente é a importância das especificidades de anticorpos que vão caracterizar os pacientes com LES, né? E os anticorpos que são mais específicos no lúpus eritematoso sistêmico, em comparação com outras doenças autoimunes, são os anticorpos anti-Smith, que são direcionados contra um componente do spliceosomo, e os anticorpos anti-DNA, de fita dupla, né? E o modelo de experimentos de infecção viral crônica, como os vírus da coriomeningite, linfócita e o vírus da imunodeficiência humana, eles vão sugerir uma estrutura para a compreensão de alguns aspectos de imunopatogênico da LES, particularmente no que diz respeito à produção sustentada dos interferons tipo 1, que são observadas em muitos pacientes que apresentam essa patologia. Sobre as células T, elas vai ter deficiências na sinalização de células T, na produção de citocinas, na proliferação e nas funções regulatórias. As células T derivadas de pacientes com LES expressam um ligante de CD40 depois da ativação e mantêm a expressão dessa molécula coestimuladora por mais tempo do que as células T saudáveis. Aí leva uma ajuda aumentada para a ativação e diferenciação de células B. Então, tem uma produção grande de células T foliculares auxiliares que promovem a diferenciação de células B produtoras de anticorpos no LES. Também alguns estudos mostraram uma depressão relativa do número de células TREGs, aumento de células TH17 e aumento dos níveis de L17. E mesmo que a deficiência de L2 tenha sido ligada às fracas respostas proliferativas de células T estimuladas com células T autólogas, células T halogênicas ou antígeno solúvel,
O reconhecimento de que L2 é importante para a manutenção de células tregs sugere outro mecanismo através do qual a produção de L2 pode contribuir para a ativação do sistema imunológico e autoimunidade. Sobre as células B, a regulação delas também está prejudicada no LES, contribuindo para a produção de anticorpos, citocinas e a apresentação aumentada do antígeno para as células T. As células B de memória no LES mostram diminuições na expressão do receptor FC inibitório FCGR2B, e em alguns estudos as células B demonstraram produção alterada de citocinas quando engajadas por complexos imunes contendo ácido nucleico. As células plasmáticas de longa vida são mantidas por quimiocinas e produtos de células estromais e nichos protetores da medula óssea e são fontes propostas de autoanticorpos anti-SM e anti-Rho, que são refratários para modulação por imunossupressores ou terapia de depressão de células B. Em contraste, plasmablastos circulantes, são fontes de anticorpos anti-dsDNA, cujos níveis flutuam em alguns pacientes em associação com variações na atividade da doença e pode ser mais sensível à terapia com células B. E sobre a autoimunidade no LES, dos autoanticorpos, o anti-dsDNA e o anti-SM são os mais específicos para o LES, e os anti-C1q, que reconhecem os epítopos de C1q ligados às células apoptóticas precoces, estão associados à nefrite lúpica proliferativa. Os anticorpos patogênicos no LES sofrem troca de classe de imunoglobulina conduzida por células T auxiliares CD4, o ligante de TLR com IL-21 ou o BAFF. E na LES acontece uma mudança de um perfil de IgM policlonal predominante para IgG e com progressão da doença e desenvolvimento de dano textual. Os IgGs de classe comutada são mais capazes de acessar espaços extravasculares do que os IgMs. Alguns IgM têm alta reatividade, eles são vistos como protetores com a mudança de IgM para IgG ou IgA. Isso é uma regulação imunológica alterada, E alguns anticorpos naturais, IgM, reagem com células apoptóticas e inibem a ativação deles pelas TLRs. O papel dos autoanticorpos com LES na patogênese é a deposição de imunocomplexos na pele, nos glomérulos renais e em outros locais de dano tecidual. E sobre os mecanismos de lesão de órgão-alvo, a doença clínica é um reflexo do dano tecidual por causa das consequências inflamatórias da autoimunidade e na ativação do sistema imunológico, junto com uma resposta de preparo exagerada ou aberrante. E os mecanismos patogênicos da nefrite lúpica envolvem uma ativação do sistema complemento por complexos imunes depositados no glomérulo, recrutamento de células mieloides e a liberação de enzimas de grânulos de neutrófilos e intermediários de oxigênio reativos de macrófagos. Só que a deposição de autoanticorpos ou complexos imunes em órgão-alvo não é suficiente para gerar um dano tecidual. E mesmo que o exame patológico da nefrite lúpica se concentre no glomérulo, os linfócitos T e B que infiltram o intestino renal pode ser pelo menos tão importantes para o dano aos órgãos quanto aos glomérulos. A presença de células B no intestino está associada a um risco aumentado de futura insuficiência renal e os subconjuntos específicos de células T que infiltram no rim podem ser importantes na mediação ou controle de danos aos tecidos. Entre os produtos do sistema imunológico que promovem a inflamação, causam dano ao tecido, estão as citocinas geradas pelas células do sistema imunológico inato e adaptativo, além dos INFs tipo 1, as vias de sinalização ativadas por citocinas. Eles medeiam a inflamação ao alterar a função das células do tecido local e a ativação de células T patogênicas, células B, macrófagos, células dendríticas em órgãos-alvos. Essas células se reúnem em agregados linfóides e amplificam a produção de autoanticorpos e células T efetoras, levando ao fenótipo do LES. Oi, meu nome é Isabela e agora eu vou estar falando um pouquinho sobre os gatilhos ambientais. As manifestações clínicas que estão presentes no momento do diagnóstico, incluindo a fadiga e a astralgias, que são dor nas articulações, são respostas das células T à infecção por EBV, ou Epstein-Barr. Pode ser detectada em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, que é o que a gente está trabalhando, e o que pode contribuir também para o aumento do número de células mononucleares infectadas por esse vírus que eu citei. E também ela aumenta o número de cópias do DNA do mesmo no sangue do paciente. Então, por isso que aumenta a infecção no nível astronômico. Esse vírus ele pode contribuir para a ativação do sistema imunológico inato, que eu vou falar a seguir, e a diferenciação das células B. E pode estimular também a produção do anticorpo específico para a sequência de aminoácidos compartilhados por proteínas próprias, também codificada pelo Epstein-Barr.
Os principais gatilhos que são bem descritos do lúpus eritematoso sistêmico são luz violeta, que pode induzir a quebra do DNA, que pode então aumentar a expressão gênica, que gera então fragmentos do ácido nucleico ou levar à morte celular por apoptose ou necrose. Drogas também, então, ou fármacos, eles também causam um gatilho, porque a metilação da alteração do DNA foi proposta como um mecanismo de provável proporção do lúpus eritematoso sistêmico, por drogas, por exemplo, a hidralazina, que inibe a sinalização de vias do sangue regulada por sistema extracelular, o que resulta na diminuição da expressão do DNA. Também o estresse, que causa um descontrole no funcionamento emocional, e obviamente então das glândulas do corpo, e os agentes infecciosos, que são? São suscetíveis de promover a patogênese do lúpus, por meio de seus efeitos do DNA. Infelizmente, há uma certa predominância feminina. Entre as características do LER, a distorção extrema do sexo continua mal compreendida. As contribuições hormonais, então, para a ativação do sistema imunológico representam um componente de predominação da feminina, que ele é ligado ao nosso estrogênio, por modular a ativação do linfócito e da prolactina, que é expressa em níveis aumentados no soro do paciente com lúpus eritematoso sistêmico. Em comparação com os outros controles, os mecanismos específicos, então, pelos quais a prolactina pode alterar a função imunológica do LES, não estão claros ainda, são estudos. Porém, há também uma prevalência na síndrome de Klinefelter. O que é isso? Que é uma característica do genótipo 47XXY, aumentando 14 vezes entre os homens, com LES em comparação aos que não têm. Esses eventos genômicos cuidadosamente orquestrados em células germinativas e em produções somáticas associadas aos ovários. Por isso que, infelizmente, há uma predominância feminina. E um dos maiores fatores que podem levar a isso, além dos níveis de anticorpos específicos do DNA e da fita duplas, podem ser, então, inconscientes, embora a tendência de aumento geralmente indique uma exacerbada em relação ao lúpus. Os alvos dos anticorpos, então, associados a manifestações dessa doença são essas listas aqui, ó. O LES neuropsíquico, a nefrite lúpica, lúpus cutâneo subagudo e síndrome de Sjögren's secundária, doença pulmonar intrínseca e síndrome do pulmão encolhido, artrite lúpica, anemia hemolítica autoimune, trombocitopenia, leucopenia, síndrome de antifosfólico e bloqueio cardíaco fetal congênito e lúpus neonatal. O tabagismo também é um fator de risco para o LES. Em outras associações, uma dose-resposta entre o número de cigarros fumados por ano e o desenvolvimento do LES, ele apresenta uma coligação muito grande. Fumar, então, pode fornecer um estímulo inflamatório às células epiteliais e mononucleares do pulmão. Embora essas células dendríticas plasmocitose sejam a principal fonte de IFNS tipo 1 e entre outros tipos de IFN, acontecendo então uma análise do microarray. O sistema imunológico inato, então, ele produz uma célula apoptíticas com a eliminação prejudicada de células apoptóticas que têm respostas imune adaptativas em ácidos nucleicos e suas proteínas associadas também atuam em potenciais gatilhos diretos de ativação do sistema imune. Os complexos imunes, então, contendo o ácido nucleico e o RNA e o DNA citoplasmático, são estímulos potenciais para a ativação de TLRs, endossômicos responsáveis pelos ácidos nucleicos e sensores de ácidos nucleicos independentes do TLR, levando, então, à produção de IFN tipo 1 e a disfunção do SLE 33 e 52. Essa observação, então, complementa a demonstração de expressão do tipo genes e induzindo também o FN tipo 1, que é fundamental para conseguir combater o diagnóstico. Bom, retomando o que já foi dito, o LES é uma doença heterogênea com uma grande variabilidade nas manifestações clínicas e também na gravidade da doença. Essa gravidade ela pode variar de leve, moderada e grave. Logo, é preciso entender e diferenciar essas variações para auxiliar não só no diagnóstico preciso, como também no tratamento correto da doença. Bom, o diagnóstico do LES é feito com base nas manifestações clínicas e nos exames laboratoriais, incluindo aquele exame de detecção de autoanticorpos, e também exames funcionais e exames de imagem. Bom, a maioria das manifestações do lúpus
é definida pela presença de alguns tipos de achado, como os achados subjetivos, que são dores de cabeça, dores no peito, artralgias, e achados objetivos, que incluem confirmação de algumas patologias pelo ECG, e também patologia pleural ou patologia pericárdica, as famosas deformidades articulares e também as erupções cutâneas. Quanto aos critérios de diagnóstico, os profissionais de saúde tendem a usar os critérios de classificação do American College of Rheumatology, ou também a sigla conhecida como ACR. No entanto, esses critérios de classificação do ACR para o lúpus, ele tem um valor muito mais prático e muito mais eficiente para os pacientes que estão com a doença avançada. Isso se explica pelo fato de que os critérios exigem apenas a presença de 4 até 6 itens para atender a definição do lúpus. Existe também o critério de CILIC, que é a Clínica Colaboradora Internacional do Lúpus Sistêmico. Esse critério ele também é usado para atender o lúpus e ele é muito mais eficiente para os pacientes em outros estágios da doença. Isso se explica pelo fato de atender critérios de classificação, como, por exemplo, inclui o critério de clínico e um critério imunológico. Ele também pode diagnosticar diferentes consequências e prognósticos da doença, como, por exemplo, a nefrite lúpica. Já em 96, o grupo SLIC e o grupo ACR desenvolveram o SLIC ACR DIMAGE, ou o SDI. Esse SDI ele vai medir o acúmulo do dano futuro e também da mortalidade. E esse SDI ele é muito confiável e é muito considerado e válido. Bom, o lúpus eritematoso sistêmico ele está associado a algumas comorbidades, como, por exemplo, o desenvolvimento da doença renal crônica e também a arteriosclerose. Além disso, no artigo foi relatado que as mulheres elas possuem um risco maior de doenças cardiovasculares. Além disso, os pacientes com essa patologia, o lúpus, eles têm um risco aumentado de câncer hematológico, câncer cervical, câncer de mama e também câncer de pulmão. Bom, essas comorbidades, elas podem e devem ser evitadas, como, por exemplo, o acompanhamento feito a cada 2 e 6 meses, independente do estado da doença, e também o acompanhamento dessas crises. Além disso, o diagnóstico precoce é essencial. Na gestão do lúpus eritematoso sistêmico, seja nesse manejo dessa patologia, os médicos eles devem considerar vários objetivos simultaneamente, mas 3 são os principais. Como, por exemplo, o médico, primeiramente, ele deve controlar os sintomas do paciente, né, para prevenir aquelas consequências que já foram ditas, e também para melhorar a qualidade de vida do paciente. Além disso, deve-se minimizar os danos devido à atividade da doença. E por último, né, deve-se prevenir a morbidade e a mortalidade a longo prazo. Os tratamentos que estão atualmente disponíveis para o LES, eles nem sempre vão nos permitir atingir esse objetivo, né? Mas o uso criterioso e uma abordagem direcionada, elas podem sim alcançar ótimos resultados na maioria dos pacientes. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Elaine Cristina Souto Batista, eu sou da T3A e eu gostaria de falar um pouquinho sobre a gestão e os tratamentos utilizados em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. Bom, a intensidade desse tratamento ele vai ser ajustado de acordo com a gravidade das manifestações dessa doença, como erupções cutâneas mais leves, só você evitar o sol ou fazer o uso de protetor solar fator 50. Agora, atividades mais graves dessa doença, ela vai necessitar o uso de glicocorticoides sistêmicos como terapia inicial, com uma adição de uma terapia imunossupressora para fazer manutenção a longo prazo. E o envolvimento articular cutâneo persistente ou grave vai ter que ser
realizado a prednisolona oral. Para permitir uma redução gradual dos esteroides nas semanas ou nesses meses seguintes e também evitar um alto risco de recaída, essa terapia imunossupressora ela vai se iniciar bem no estágio inicial do tratamento com glicocorticoide. Isso vai acontecer porque, ao contrário dos glicocorticoides, os agentes imunossupressores eles vão demorar semanas para eles começarem a ser eficazes. E isso acontece nos antimaláricos, em que, por as suas ações imunossupressoras, eles vão agir imediatamente. E um exemplo desses antimaláricos é a hidroxicloroquina, que além de ser eficaz no tratamento do lúpus cutâneo, ela ainda pode trazer benefícios, como a melhora das artralgias e da fadiga. Esse medicamento belimumab, ele é um mono-IgG recombinante humanizado contra o BRAF, e ele é licenciado para o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico ativo, embora a terapia convencional. Bom, o que acontece com esse medicamento, então? Ele é eficaz, só que o seu início de ação ele é muito lento. E aí, embora não tenha muitos estudos falando sobre como que ele vai agir direito, ele tem mais benefícios terapêuticos em pacientes que apresentam maior atividade da doença e o anti-dsDNA. E uma preocupação desse medicamento é que, embora ele seja licenciado para lúpus eritematoso sistêmico, ele não recebeu ainda a aprovação de órgãos e financiamento de alguns países, o que limita o seu uso. Bom, vários outros medicamentos eles estão sendo utilizados para o manejo de características adicionais desse lúpus eritematoso sistêmico, porém suas evidências são muito limitadas e que vão apoiar o seu uso, como por exemplo o DHEA, que ele é um corticosteroide intermediário na biossíntese de andrógenos e estrógenos, e ele vai poder melhorar a atividade geral da doença e vai permitir uma redução na dosagem de hipersutismo, que é a pilosidade excessiva e também a acne. No entanto, esse medicamento ainda não está liberado para o lúpus eritematoso sistêmico. E manifestações hematológicas, incluindo a trombocitopenia refratária ou a anemia hemolítica, elas vão poder melhorar com um análogo androgênico semissintético chamado danazol. A talidomida ela é uma droga imunomoduladora e ela foi usada com sucesso no tratamento do lúpus cutâneo, mas ela tem uma toxicidade, especialmente na neuropatia periférica, e ela vai ser contraindicada em mulheres com idade reprodutiva. E embora a fadiga, dores nas articulações, dores musculares e sintomas cognitivos sejam bem comum em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, elas são semelhantes também ao do fibromialgia. E lembrando que a fibromialgia pode coexistir com o lúpus eritematoso sistêmico. E complicando ainda esse caso clínico, uma disfunção tiroidiana, cefaleia e depressão, elas são super representadas em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico e elas vão requerer uma diferenciação da atividade da doença antes que esse tratamento seja adaptado. A manifestação mais bem estudada do lúpus eritematoso sistêmico vai ser a nefrite lúpica, principalmente por causa do seu efeito histórico na morbidade e na mortalidade dos pacientes. E os regimes geralmente vão começar com um regime de iniciação a curto prazo e continuar com um regime de longo prazo de acompanhamento. Bom, as formas de nefrite lúpica mais bem estudadas são as formas mais graves, classificadas de acordo com a Sociedade Internacional de Nefrologia e a Sociedade de Patologia Renal, dos critérios da OMS, como a classe 3, a classe 4 e a classe 5. E estes vão requerer um tratamento mais agressivo para prevenir uma progressão para uma diálise ou para uma mortalidade precoce. E após essa fase inicial de indução do tratamento da nefrite lúpica, a terapia de manutenção ela vai ser geralmente administrada por pelo menos de 2 a 3 anos, com azatioprina ou micofenolato de mofetil, sendo esse último mais geralmente eficaz, com menos recidivas, e os inibidores da enzima de conversão de angiotensina ou os antagonistas dos receptores da angiotensina também vão ser frequentemente utilizados como renoprotetores. E outras opções terapêuticas que também podem ser consideradas são o uso de imoglobulinas intravenosas, que elas vão ser provavelmente vai atuar interferindo na função das células B, células T e anticorpos, ou a troca plasmática, que vai visar remover os anticorpos patogênicos da circulação.
Olá pessoal, eu vou estar falando para vocês agora um pouco a respeito sobre a qualidade de vida relacionada ao lúpus eritematoso sistêmico. Primeiro, a gente tem que entender que os pacientes portadores de lúpus, eles geralmente apresentam a menor expectativa de vida se relacionada a grupos de controle saudáveis. Eles também apresentam padrões sociais baixos, como baixa autoestima. Eles também apresentam fatores físicos agravantes da doença, como a fadiga. Uma ficha para identificar o lúpus eritematoso e a qualidade de vida dela é a SF36, que é basicamente um questionário com 36 perguntas na qual o paciente ele vai responder de acordo com aquilo que melhor se caracteriza com o que ele está sentindo relacionado à pergunta. Sendo que cada pergunta vai ter um score, onde cada resposta que ele der vai ter uma pontuação e no final vai ter um cálculo dos scores do questionário de qualidade de vida relacionado a esse lúpus. Bom, essa qualidade de vida ela ainda é agravada uma vez que os pacientes eles vão ser tratados com ou esteroides ou glicocorticoides, sendo que os esteroides eles vão promover uma mudança acentuada na fisionomia das pessoas, o que afeta principalmente mulheres mais jovens. E os glicocorticoides também, eles vão afetar muito a fisionomia do indivíduo, como a gente pode ver nessa figurinha desse personagem do seriado Simpsons. Bom, a prevenção ela é necessária, uma vez que já foi comprovado que é possível detectar autoanticorpos relacionados ao lúpus até 9 anos antes do surgimento dos primeiros sinais da patologia. Então, assim pode começar um tratamento precoce. Esse tratamento precoce ele é feito principalmente a partir do uso de hidroxicloroquina e glicocorticoides, sendo que eles conseguem fazer com que a doença tenha os seus primeiros sinais e sintomas de forma tardia. E o método de identificação dessa doença, ele também é utilizado ali um método de ANA para achar o DNA que vai estar promovendo essas alterações. Bom, a identificação de dano, ela perpassa principalmente na nefrite lúpica e no lúpus relacionado ao sistema nervoso neural. Sendo que o neural ainda não é muito bem esmiuçado, já a nefrite lúpica sim. Bom, ela apresenta biomarcadores, que são ali a VCMA1, VCAM1 na urina, e as TWICs, que também são conhecidas como TNF-SF12, que pertence à superfamília dos TNF, dos fatores de necrose tumoral. Bom, essas TWIC, elas vão fazer com que tenha o recrutamento de citocinas, principalmente a CCL5 e a CXCL10, que são comprovadamente causadoras da nefrite lúpica. E foi observado também que pacientes com nefrite lúpica, eles têm um nível de TWIC aumentado, enquanto pacientes que têm apenas lúpus, eles têm essas TWICs baixas. Bom, os alvos de tratamento. Agora falando um pouco a respeito dos alvos de tratamento, nós temos que é bem controverso, porque a gente não tem um padrão de remissão da doença. Se o paciente começa a ter melhoras, a gente não sabe em que momento deve ser diminuída a dosagem de medicamento dele, ou então até mesmo interrompida. As terapias futuras, elas são bastante contraditórias também, uma vez que nos últimos 60 anos não teve nenhuma aprovação de terapia. A utilizada hoje, principalmente relacionada à nefrite lúpica, ela perpassa por 3 medicamentos, que é a rituximab, a belimumab e a ciclofosfamida, sendo que elas devem ser utilizadas em conjunto devido à heterogeneidade da doença. Bom, outras formas de correção do lúpus tem sido estudado para práticas futuras a modulação do sistema imune do indivíduo. Na verdade, é como se fosse a troca do sistema imune dele, o sistema imune falho dele para um sistema imune que agora consiga agir contra aquela patologia. Isso ocorre devido a alterações no genótipo do lúpus, que é feito a partir da introdução de alguns DNAs virais, que vão afetar principalmente a IL-2, a TGF-beta, o interferon gama e moléculas coestimuladoras de linfócitos TCD4. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado.